A Câmara dos Deputados discute em regime de urgência o projeto de lei 6787 de 2016, que dispõe sobre a reforma trabalhista. A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo governo federal e recentemente recebeu um substitutivo, encaminhado pelo deputado Rogério Marinho, que é relator da proposta na comissão especial. Essa proposta, ela pode precarizar os direitos do trabalhador, estimular o trabalho escravo, e o trabalhador, quando for à justiça, ele pode perder dinheiro? É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz Germano Siqueira, e com o Dr. Ângelo Fabiano, procurador-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. Obrigada, doutores, pela presença nesse debate. Primeiramente, doutor Germano, o relator e diversos defensores da proposta têm dito que a CLT é antiga e precisa de mudanças, que ela não está adaptada às novas formas de trabalho. Como o senhor avalia isso? Bem, cumprimentando quem nos assiste, a todos que aqui estão, eu quero afirmar primeiro que o relatório do deputado Rogério Marinho é muito ruim. E a questão de se a CLT é muito antiga e não contempla novas realidades de trabalho também é uma falácia. O que o relatório faz é inverter toda a lógica do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele parte de um pressuposto ainda atual de que o trabalhador deve ser protegido nas relações com o capital. Isto por conta de uma questão muito simples. As relações econômicas entre capital e trabalho, nela há uma parte reconhecidamente desigual, que é o trabalhador. E o trabalhador, tanto nos anos 40, na Revolução Industrial, e hoje principalmente, com o mercado financeirizado, as relações de desigualdade aumentando mais do que em outro tempo, ele continua sendo destinatário de uma tutela especial, que deve estar representada na lei, que é a CLT, e também pela atuação do Ministério Público do Trabalho, do Judiciário Trabalhista. E o que é que o relatório do deputado Rogério Marinho faz? Em muitos pontos ele tenta inverter essa lógica para proteger o empregador e faz do trabalhador uma espécie de um algoz da empresa. Então essa lógica invertida não pode ser admitida de forma alguma. E é nisto que o relatório se equivoca completamente. Porque a grande maioria do povo trabalhador brasileiro não está contemplado, não está representado neste relatório. É um relatório que só tem um único destinatário, os segmentos empresariais. E os grandes segmentos empresariais, não a pequena e média empresa. Isso é importante registrar. Então, assim, nessa primeira questão, é isso que eu queria falar muito rapidamente. Doutor Ângelo, também o relator e diversos defensores dessa proposta falam o seguinte, que a Justiça do Trabalho defende o trabalhador, decide em favor do trabalhador, que ela não respeita os acordos coletivos. Isso é verdade? Olá, Viviane. Cumprimento também o doutor Germano, presidente da ANAMATRA. Essa alegação dos defensores da reforma é extremamente falaciosa, totalmente inverídica. Justiça do Trabalho é um ramo do Poder Judiciário extremamente técnico e julga as causas com total imparcialidade. Os juízes, pela sua natureza de magistrados, eles são, por si só, imparciais. De fato, há uma legislação protetiva de alguma forma, como já foi ressaltada pelo doutor Germano, e os juízes tão somente aplicam essa legislação trabalhista para aplicá-las aos casos concretos, trazendo a justiça para aquele caso em si. Então, essa alegação de que que a balança pende contra o empresário é totalmente falaciosa. Hoje nós vemos milhões de ações na justiça, como eles alegam, e nosso trabalho representa tão somente 6,8%, um patamar muito pequeno, e nós vemos que 46,5% dessas ações que tramitam na Justiça do Trabalho são relativas a não pagamento de verbas rescisórias. Então, assim, esse grande número de ações é oriunda do descumprimento da legislação, especialmente o próprio aviso prévio que não é pago
algumas remunerações de saldo de salários, de 13º, de férias, enfim. Então, vem disso aí. Se fala também, de certa forma, de um ativismo judicial. E eu também refuto esse argumento no sentido que a jurisprudência, ela tem que, a lei, ela não traz para todo caso concreto a aplicação. Ela tem que ser moldada pelos poderes judiciários de acordo com os fatos que são apresentados e cada caso que é julgado. Então, a jurisprudência tem sido consolidada, especialmente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, para se adequar à lei às relações de trabalho. Então, não há, por parte da Justiça do Trabalho, um ativismo judicial que traga insegurança jurídica ou que, de outra forma, com que, digamos, tire do Poder Legislativo o poder de legislar. Então, nós refutamos frontalmente esse argumento. E vale a pena dizer que esses dados eles são oficiais, né, doutor? São do Conselho Nacional de Justiça. Os dados com relação ao número de ações, em que a Justiça do Trabalho tem cerca de 4 milhões de ações por ano, são dados do Conselho Nacional de Justiça. As justiças dos estados, elas equivalem lá o número de processos a cerca de 70% ou mais do número de processos. Então não dá para você colocar esse alto índice de processos e de judicialização na conta da Justiça do Trabalho, nem num eventual favorecimento do trabalhador, de forma alguma. Certo, obrigada. Doutor, a gente ouviu muito no plenário de que a reforma trabalhista, o trabalhador não vai perder nenhum direito. Muito pelo contrário, ele vai ganhar novos direitos. Isso é verdade? Não, esta é uma informação que não corresponde à realidade. O próprio texto já retira diretamente por revogação alguns direitos muito claros. Horas in itinere está retirado, está revogado no texto do relator. Lógico, não está revogado agora, porque depende de aprovação, vai para o debate. Mas o relator sugere revogar horas in itinere. Aquele intervalo para as mulheres, aliás, as mulheres não foram muito bem contempladas no relatório. Aquele intervalo de 15 minutos antes de realizar horas extras também está expressamente revogado. E o Supremo já estava tratando dessa matéria, apontando muito claramente a constitucionalidade desse intervalo antes de realizar horas extras. Também é uma questão que nos preocupa bastante. A mulher gestante não trabalhar em ambiente insalubre, isso é de uma gravidade imensa. Agora se retirou a pretexto de ampliar o mercado de trabalho para as mulheres, por Deus. Agora vai se permitir que um médico, pode ser até um médico da empresa, conceda um atestado para permitir que a mulher trabalhe em ambiente insalubre. O que é isso? É outro direito que se lateraliza a pretexto de... Alguém indagou as mulheres se elas pretendem ter esta flexibilidade contra a própria saúde da mulher e da criança? Também a questão da jornada. A jornada hoje mínima, razoável de intervalo entre a jornada é de 1 hora. Se joga para acordos coletivos esta possibilidade de reduzir em meia hora, para meia hora. Acordos coletivos, sabemos a quantidade de sindicatos e a característica do nosso modelo, a possibilidade disto ser realmente reduzido. E mais, hoje, a violação de intervalo, ela tem uma característica remuneratória, refletindo sobre outros direitos. O texto dá uma característica indenizatória. Então, o trabalhador pode perder duplamente, por ter 1 hora reduzida, que seria de 1 hora para meia hora, causando danos à saúde e também a repercussão financeira disto. Então, e eu estou falando aqui de alguns exemplos apenas, né? Para dizer que falar que o texto não causa prejuízo aos trabalhadores não é uma afirmação verídica. Não é. Causa estes e muitos outros. Muitos. A hora extra, o trabalhador vai trabalhar mais, né, pela reforma, né? E ele vai perder com relação às horas extras também? Olha, há uma possibilidade. Quando se fala do negociado sobre o legislado,
a possibilidade de acordo coletivo. O relator até argumentou que é respeitado o limite constitucional. Bem, até evoluiu no texto em relação ao texto originário. Mas a interpretação que está se dando ali é que este limite constitucional é o de 44 horas semanais, quando na verdade não é. Então, isso vai abrir margem a que nesse limite de 44 horas semanais se tente trabalhar possibilidade de jornadas de 10 horas, de 12 horas, até como se fala da jornada de 12 por 36. Então, há essa tentativa de se construir interpretações laterais em torno dessas jornadas, e caso isto venha a vingar, o trabalhador acaba perdendo, uma tentativa de perder, porque logicamente haverá uma interpretação, gera isto insegurança jurídica também, porque estas horas, a Constituição é clara quando fala da jornada, a limitação diária de 8 horas. Mas há tentativas de jogar para acordos coletivos, quando aquele artigo lá que fala da prevalência do negociado gera um rol muito grande de possibilidades de negociar, e no novo texto veio, entre outros direitos. Então joga para uma possibilidade muito maior, quando na interpretação que temos aqui, a Constituição é clara ao abrir apenas 2 possibilidades para negociar. Então, a Justiça do Trabalho não vai poder contestar um acordo coletivo se a reforma for aprovada? Não, aí é que temos dito o campo de insegurança jurídica, porque, naturalmente, quando se fala de negociado sobre o legislado com uma abertura tão ampla quanto esta que o projeto traz, virão, sim, muitos questionamentos. Avaliamos se os questionamentos aumentarão ao invés de diminuir, o que também não é bom, nem é a iniciativa, nem deveria ser a iniciativa do projeto de criar tanta judicialização, né? Mas eu acho que acabaremos tendo mais insegurança jurídica, mais judicialização em relação aos acordos coletivos do que temos atualmente. Aumentar os processos, né, doutor? Se me permite, Viviane, complementar aí as informações aí, acrescentar algumas informações também, que eu acho que a gente acaba contribuindo para o debate, com relação a essa questão de retirada de direitos, de perda de direitos. Eu fico impressionado como é que deputados que defendem a reforma têm coragem de ir ao plenário, falar de voz no microfone que esse projeto não traz retirada de direitos. E até desafiando, a ponte 1. Desafiando que nos mostrem onde é que retirada. Depois a gente mostra, como o doutor Germano falou, essa questão das horas 21, deixando de uma maneira bem transparente. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei um tempo em Porto Velho e lá estava a construção das famosas usinas de Santo Antônio e Giral. A usina de Giral ficava a cerca de 1h30 de Porto Velho. E, por ser um local de difícil acesso, quem não era servido de transporte público, havia o fornecimento. E era uma obra de altíssimo valor, inclusive objeto agora de contestação na Lava Jato, né? E os trabalhadores tinham que se deslocar 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. E naquela situação eles ganhavam essa 1h30, porque era um local de difícil acesso. Eles ganhavam como hora trabalhada, porque estavam à disposição, era uma situação diferenciada, não é toda a situação. Ganhavam a 1h30 trabalhada para ir e a 1h30 para voltar. O projeto retira totalmente isso, E isso não é uma criação brasileira, ressalta-se. Isso na comunidade europeia tem também os direitos a horas itinerantes, então está tirando. Primeiro direito, o trabalhador que tiver que passar 2 horas no caminho para o trabalho e voltar mais 2 horas, ele vai perder essas 2 horas sem ser a disposição. Onde não há transporte público. Onde não há transporte público, porque se houver transporte público, aí ele realmente já não ganha, né? Aí tem também outras questões, a retirada da remuneratória, da parcela remuneratória do intervalo entre jornada. Sim. E você vê aí a possibilidade do empregado ter seus direitos sonegados, retirados, na retirada da homologação, da rescisão, no caso de rescisão contratual. Hoje, com o substitutivo apresentado, não há mais a necessidade, a obrigatoriedade de participação do sindicato. Então o trabalhador vai estar lá junto com o seu empregador, numa situação em que ele está ali, numa inferioridade patente, porque ele precisa daquele dinheiro para alimentar a família, e ele vai acabar concordando com a sonegação dos seus direitos, das suas verbas rescisórias de saldo de salários, de 13º, de férias proporcionais, de férias vencidas, enfim, entre outras tantas questões, vai receber qualquer valor. E depois,
como é que ele vai acessar a justiça? Então, são essas outras questões, tem muita coisa que o projeto Retira mexe com 100 artigos, traz 200 dispositivos, e são dispositivos ruins. A possibilidade, por meio de negociação coletiva, haver o reenquadramento do grau de insalubridade. O que é isso? Hoje você trabalha numa atividade extremamente insalubre, em que o grau de insalubridade é o grau máximo, portanto você teria 40% em cima do seu salário para receber do adicional, e eles podem, por meio de acordo, reduzir para o grau mínimo, onde seria, salvo engano, 10%. Enfim, então são inúmeras perdas. É com isso que a gente se preocupa. O senhor falou de homologação das rescisões, né? A gente sabe hoje que o sindicato participa, né, doutor Germano? Sim. E a reforma traz isso para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai homologar as rescisões contratuais. Isso não é bom? Não, não é bom. Que é uma outra ideia dentro do projeto é que quando houver acordos, ou se houver acordos em algumas zonas de dificuldades, eles sejam levados, como era para o sindicato, para homologar, sejam levados agora no procedimento de jurisdição voluntária para os juízes do trabalho. A grande pergunta é, a Justiça do Trabalho, e já é uma pergunta-resposta, a Justiça do Trabalho não tem estrutura para atender esse pacote de acordos das demissões que ocorrerem no Brasil a cada ano. E aí nós não estamos falando apenas de 13 milhões de desempregados, estamos falando também de rotatividade. O Brasil é um país marcado há tempos por alta rotatividade no emprego. Então, aqueles trabalhadores, se tiverem mais de um ano, e até o critério acaba caindo, né? Então serão, independentemente de ter mais de um ano ou não, e que houver a empresa dialogando com o seu trabalhador, pretender firmar um acordo no âmbito de uma jurisdição voluntária, levará à Justiça do Trabalho. Quantos milhões? 20? 21 milhões? Já sei, 30? Então, o Judiciário Trabalhista não tem este objetivo, não nasceu para isso. Não tem estrutura, não tem quantidade de juízes nem servidores para operar esse procedimento de jurisdição voluntária, e, ao mesmo tempo, fica contraditório, porque se o governo alegava, e o relator também, que queria valorizar o papel das entidades sindicais, por que retirou o parágrafo 1º do artigo 477? Retirando a competência do participação as atribuições sindicais, né? Não deu para entender. Então, nesse mesmo sentido, uma questão que é preocupante é até como fica o trabalhador na Justiça do Trabalho, né? Preocupante, que é uma outra questão. Doutor Anjo, a gente ouviu também no plenário diversos discursos falando que a reforma trabalhista vai aquecer a economia, gerar emprego. A gente sabe que o problema do desemprego é uma coisa que preocupa o brasileiro, né? Realmente vai ajudar? A proposta do governo vem com esse viés, suposto viés. Mas nós temos convicção de que, ao contrário do alegado, do esperado, do que a população talvez espere, isso não vai haver a criação de emprego, vai haver inclusive o aumento dos índices de desemprego. Hoje nós temos um contrato de trabalho que é o contrato, digamos, básico, é um contrato comum, um contrato de trabalho a tempo indeterminado, que é aquele que o trabalhador, o empregado, tem mais direitos. Além de seus direitos de 13º, férias, ele tem também no final da relação do contrato a possibilidade de receber o FGTS e o aviso prévio. Essa proposta ela inverte a lógica, ela cria diversas novas formas de trabalho, precarizando e flexibilizando o contrato de trabalho a tempo indeterminado, portanto retirando direitos, porque esses outros tipos de contrato têm menos direito. Daí eu cito o aumento do prazo do trabalho temporário, que aumentou significativamente pela Lei 13.429, que regulamentou também a terceirização. Então hoje o contrato de trabalho temporário pode ter um prazo maior, de 200 até 270 dias. E tem menos direito também, porque é um contrato de trabalho temporário, não recebe a multa do FGTS, nem recebe o aviso prévio. Okay? Temos também uma criação nova aí, que é uma criação que foi muito combatida pelo Ministério do Trabalho, em razão de uma ação que nós tínhamos contra uma grande rede de lanchonetes, que é o trabalho intermitente, é chamado contrato de trabalho intermitente, que infelizmente o relator trouxe para esse projeto, que é justamente aquele contrato de trabalho
em que há a formalização do bico, né, para que o trabalhador ele não tem previsão de quanto vai ganhar, nem de quantas horas vai trabalhar. Então, se ele precisa, por exemplo, de um garçom ou de um atendente de loja, uma vendedora de roupas, alguma coisa assim, ele vai, naqueles horários em que há um maior pico, um maior movimento, ele vai dizer, olha, eu preciso de você para trabalhar hoje 2, 3 horas. Aí o trabalhador vai lá, por exemplo, na hora do almoço, trabalha 2, 3 horas, depois ele é mandado embora e volta na hora de jantar. Assim, precarização. Então ele não tem nem a garantia do salário mínimo. Ele pode ganhar, inclusive, menos do que o salário mínimo. Porque lá o projeto, pode sim, porque lá o projeto só fala em respeitar a hora mínima. Com base no. Ele vira um horista, ele trabalha por hora. Mas não pode ganhar menos que o salário mínimo, né? Com a reforma vai poder? Vai poder. Com a reforma vai poder. O trabalhador a tempo parcial da mesma forma. Como ele tem uma jornada menor, ele vai ganhar de acordo proporcional às horas trabalhadas. Então, o trabalhador a tempo parcial, que é aquele que o trabalho pode ser feito até 32 horas por semana, e o normal são 44, ele vai ganhar também menos. Aí daí outras situações, o teletrabalho, que foi retirada a possibilidade de controle de jornada de quem trabalha em teletrabalho. E hoje nós sabemos que pelos meios telemáticos remotos e diversos aplicativos, a empresa tem como controlar a eficiência e o tempo do trabalhador, mesmo que ele esteja trabalhando em casa ou em qualquer outro local, que não dentro da empresa. Então há como se controlar isso. E o trabalhador vai ficar totalmente isolado. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma demissão em massa de trabalhadores a prazo indeterminado e eles vão ser recontratados por trabalho intermitente, por exemplo, garçons. Nada impede que vários garçons sejam demitidos e recontratados por hora. Tá? Porque aí você fica com um corpo mínimo de garçons ou de vendedores e aqueles que precisam num movimento maior, você contrata por hora. Então isso vai gerar desemprego. É contra isso que nós nos voltamos. Ou subempregos, né? Com certeza. E daí vem a terceirização também, que é outro tema que nós vamos falar mais à frente, que vai também trazer uma redução do patamar salarial, que a média é 30% a menos, e vai haver um aumento de jornada do trabalhador. Ele trabalha mais e ganha menos, porque coloca um terceiro interposto para intermediar a mão de obra. Então, assim, uma série de prejuízos assim, inimagináveis. Como o próprio Germano gosta de dizer, é o maior ataque, né, Germano? Sem dúvida. Desde a criação da CLT, o maior ataque ao direito do trabalho. É preciso que a população entenda isso também. A reforma trabalhista, doutor Germano, também fala do acesso à justiça, né? O trabalhador, se essa reforma passar, ele pode perder dinheiro se ele entrar na justiça do trabalho? É uma possibilidade muito concreta, porque veja bem, hoje, falando da CLT que está em vigor, as portas do judiciário, elas são bem abertas para o trabalhador, para o empregador também, embora seja raro o empregador ajuizar uma ação, ele ingressa com aquelas ações consignatórias, muitas vezes. Para o trabalhador, há um risco claro de comprometimento patrimonial. E como? Porque o relator introduziu algumas figuras que, na leitura do texto, aparentemente não são tão perigosos, mas no concreto, em algumas possibilidades concretas, efetivamente são. Veja, suponha que o trabalhador ingresse com um conjunto de pedidos que tem uma repercussão patrimonial de R$100 mil. No texto, há agora, até talvez por demanda da advocacia, a figura dos honorários. Os honorários, que são devidos por trabalhadores e também pelos empresários, né, pela empresa e também pelo trabalhador. E eles são devidos tanto integralmente como por cada parte da eventual derrota do trabalhador. Supondo que o ganho de causa do trabalhador nessa ideia aqui de uma ação de R$100 mil, que ele logre uma vitória que corresponda a R$20 mil e perca em R$80 mil dos pedidos, ele terá que pagar honorários sobre os R$80 mil. Mas aí não vai sobrar nada. Bom, pode ficar pior, porque se ele tiver que pagar R$12 mil de honorários sobre esses R$80 mil e tiver uma perícia
O que o relator diz é que, no caso de perder a perícia, mesmo que tenha gratuidade, ele é obrigado a pagar também a perícia. O juiz não pode ter uma margem para dizer se cabe, não cabe. Obrigatoriamente ele tem que pagar a perícia. Se for uma perícia de R$ 2.000 arbitrada nessa margem, aí o trabalhador também ficará obrigado a pagar, chega a R$ 14.000, a conta já diminui. Porque os 20 mil já terá aqui uma obrigação remuneratória de pagar R$ 14.000. Ele tem ainda que fazer o acerto com o advogado dele. Então aí cabe a pergunta, restará o quê? Mas este não é o único problema. O texto também fala que na possibilidade, na eventualidade de o trabalhador faltar a uma audiência, e aí os motivos variam muito, variam demais. O trabalhador pode ter perdido a hora, pode ter perdido o ônibus, pode ter perdido o transporte. Enfim, as circunstâncias são as mais variadas. O texto fala, se ele tem uma semana para trazer a comprovação de um motivo factível. Mas o motivo, às vezes, pode não ser comprovável. O trabalhador vai dizer assim, olha, infelizmente, nesse dia eu perdi a hora, o despertador não tocou. É aceitável este motivo, mas pode ser um motivo real. Eu estava na parada de ônibus, cheguei e não passou mais. Como vai comprovar isto? No entanto, pelo texto, o trabalhador só pode ingressar com uma nova ação se ele pagar, não é isso? Se ele pagar o valor das custas. E se o valor das custas corresponder a R$ 2.000, R$ 3.000, ou mesmo ao valor de um salário mínimo, ao valor do salário dele. Isto equivale a negar justiça, a fechar as portas do Poder Judiciário para este trabalhador. É este o judiciário que o país quer, que a sociedade quer, ou é este o judiciário que apenas alguns querem? É a pergunta. Este tipo de medida, ela tem apoio dos trabalhadores? Tem apoio de quem elegeu este parlamento? É uma pergunta. Esta proposta da relatoria tem apoio da maioria do parlamento? É uma pergunta. Tem apoio do governo? É uma pergunta. Porque negar acesso ao Poder Judiciário com atitudes destas, com propostas destas, que fica no texto, ninguém entende direito, quem não é do ramo, e assim, não tem ofensa a direito, mas quando vai debulhar o texto aqui, você vai ver no concreto, as pessoas têm que ser informadas. Como é que isso vai se desdobrar no dia a dia, na prática? Então está se mudando o status do direito do trabalho. Isso, na verdade, para bem lembrar, compunha um rol de demandas de um deputado que já foi até relator da LOA, o deputado Ricardo Barros. Ele já falava a respeito disso lá atrás. Era um conjunto de demandas. Mas, enfim, há este risco, e o deputado Ricardo Barros falava lá atrás, o trabalhador tem que correr algum risco. Quando se sabe, é domínio, que o risco da atividade empresarial é do empresário. Agora, que tipo de risco se pretende colocar? Ninguém está defendendo a irresponsabilidade do empregado, que ele faça o que bem quer e entenda no judiciário ou na sua atividade e mesmo na empresa. Não. Para isto, o juiz tem a técnica, outra técnica processual, para ver se há abuso processual, que é a litigância de má-fé.
Mas daí a criar penas, sanções processuais já definidas, completamente fechadas, que o juiz não pode operar de forma diferente, isso é a partir de uma presunção absoluta que o trabalhador age de má fé. Então isso tem que ser olhado com carinho. Certo, doutor. Doutor Fabiano, a reforma fala também da questão dos acidentes de trabalho, das indenizações por danos morais. E ela melhora ou piora a questão da saúde e segurança do trabalhador? Na realidade, ela traz um capítulo específico chamado dano extrapatrimonial. É aquele dano que não é o dano material. É o dano moral, o dano estético, o dano existencial. E assim, é bom deixar claro que todas as relações com relação à responsabilidade civil são regidas pelo Código Civil, sejam de trabalho ou não. Então, qualquer dano que se pratica contra alguém, contra uma pessoa física ou jurídica, a regulamentação é feita pelo Código Civil. E o que é que ele traz, o relator? Trazer uma limitação da responsabilização civil do empregador, tá, perante diversas situações, dentre elas o acidente de trabalho. Hoje nós temos números alarmantes de acidentes de trabalho, cerca de 3 mil mortes por ano por acidente de trabalho, 700 mil acidentes de trabalho. Então é muita coisa que traz todo o prejuízo social para o Estado, para as famílias que perdem seus entes queridos, a saúde, seguridade social, enfim. E essa lei, ela traz, o substitutivo traz inclusive uma tarifação da vida humana. Ela estabelece um valor máximo para o dano, digamos, o dano de natureza grave. Então, trazendo um exemplo prático, que eu já menciono quando posso, digamos que um trabalhador de um canteiro de obras, obras dessas grandes empresas aí que estão envolvidas na Lava Jato, obras públicas, enfim, trabalhador, seja ele terceirizado ou direto da construtora que faz, digamos que ele ganhe R$1.000 e que ele venha, por acidente de trabalho, a perder a sua vida, tá? E uma coisa muito comum, prática muito comum, que a gente já convive diariamente, a família do empregado vai receber como indenização por dano moral em razão do falecimento, por descumprimento de normas de saúde e segurança, tão somente R$50 mil. Então, o valor da vida humana, o valor máximo por uma morte em acidente de trabalho, R$50 mil, podendo ser aumentado o dobro em caso de reincidência, mas há essa limitação. Então, isso acaba por diminuir o efeito preventivo pedagógico daquela condenação, para evitar que o empregador não invista em segurança. Então, o empregador, a empresa vai começar a colocar na balança. O que é mais barato? Investir em segurança? Investir em saúde, que às vezes você tem que investir um valor considerável, ou pagar a indenização, que agora passa a ser limitada. Então vai ser muito mais fácil, né, Germano? E só para complementar, é uma visão um tanto elitista vincular nesta tarifação, vincular ao salário do trabalhador. É como dizer, a morte de um operário, ela vale menos do que a de um executivo. Porque o executivo ele teria uma possibilidade de multiplicar este 100 pelo salário dele, que é muito elevado, mas e aí valeria essa mesma morte. Suponha que a morte tenha sido no mesmo episódio, pelo mesmo fato. Suponha que eles estivessem, o operário e o executivo, a caminho... Um ganha 1.000, outro ganha 10 mil, por exemplo. A caminho, e a morte ocorreu no mesmíssimo episódio. No mesmo fato. No entanto, pelo mesmo fato, as duas mortes, ocorridas no mesmo dia, na mesma hora, na mesma circunstância. A morte do operário valeria 50 mil e a do executivo, pelo fato de ser executivo, 500 mil. É algo inimaginável. Pelo fato de ser executivo, ganhar mais. Então, qual é a lógica disso? A não ser a elitização do dano moral. E a discriminação patente até na morte do trabalhador. Tem isso também. Então, isso não tem nenhum sentido lógico, a não ser ter sido concebida por uma voz elitista, que não é o foco do direito do trabalho. E a outra coisa, até estava conversando com o Fabiano, o dano moral coletivo acabou. Isso aí. Porque do jeito que acabou, lutamos contra isso, né? Mas do modo como está redigida a proposta,
diz que dano moral fica restrito àquilo que está posto lá. E os danos morais coletivos? O papel do Ministério Público para tentar conter de uma forma mais ampla, né, ou atuar de uma forma mais ampla. Só tem agora a perspectiva individual, subjetiva para encarar essa questão? São situações distintas, completamente distintas. O Ministério Público, geralmente quando entra com ações, a própria família acaba por ingressar com a ação pedindo a indenização em razão daquele falecimento, por exemplo. E o Ministério Público, quando são situações reiteradas, que acontecem em determinado canteiro de obras, determinada atividade, determinada empresa, várias situações de acidentes, cumprimento de normas de saúde e segurança, o Ministério do Trabalho ingressa com ação civil pública, pedindo o cumprimento das normas e pedindo a condenação por dano moral coletivo, porque entendemos, e isso é fato, que o dano não é tão somente ao empregado que sofre o acidente, o dano também à sociedade. Sim. Tem um efeito na saúde, tem um efeito na previdência social, vai ter que pagar benefícios e contribuir com esse alegado déficit. Você impacta todo um sistema de saúde, um sistema de seguridade social, e é justamente em razão disso e por descumprimento da legislação que nós ingressamos com o projeto, como o Germano bem ressaltou, essa atuação ela fica tolhida. Então nós não vamos poder, e você acaba enfraquecendo substancialmente a recuperação, de certa forma, do bem lesado, porque não tem recuperação, porque a vida foi perdida, ou algum membro, enfim, mas não tem a reparação, pelo menos razoável, daquele dano que foi praticado contra o empregador e contra a sociedade. O Ministério Público do Trabalho também atua muito numa questão bem preocupante para o Brasil, que é a questão do trabalho forçado, que a gente sabe que é uma realidade não só do campo, mas também, né, da cidade, doutor. E a reforma trabalhista, o senhor acredita que também vai afetar isso? Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro que ela traz um dispositivo que, para mim, particularmente, para nós do Ministério Público, é uma excrescência total, é teratológico. É algo que é inconcebível, que é você tirar a responsabilidade da empresa contratante, uma terceirização dentro da chamada cadeia produtiva, e eu vou explicar o que é isso, tirar qualquer tipo de responsabilização da empresa que contrata aquela terceirizada. Então, nem a responsabilidade subsidiária a empresa tomadora, a contratante que terceirizou o serviço teria. Então, começa a cadeia produtiva, para dar um exemplo, por exemplo, pequenas confecções que são abertas, que funcionam em razão de fazer roupas para grandes marcas, em que já constatamos diversas situações de trabalho escravo, com o uso de bolivianos em São Paulo. De acordo com o projeto, se houver problemas trabalhistas, ou até o trabalho escravo, trabalho degradante, trabalho forçado mesmo, e descumprimento de verbas trabalhistas, aquele empregado, se a empresa, que geralmente não é empresa, geralmente é algo muito pequeno, não paga aquele trabalhador, o trabalhador não pode ir acionar a grande marca, a empresa tomadora que, no final, se beneficia. Se beneficia até em regime de exclusividade. Empresas, confecções que são instaladas só para prestar serviços à empresa tal. E como é que você pode concordar com isso? O trabalhador vai ficar totalmente desprotegido. Em outras situações, aí eu trabalho em carvoarias também, que faz parte de cadeias produtivas, grandes frigoríficos que utilizam pequenos produtores rurais, às vezes para conseguir a carne, o boi, criação de bois, onde tem muito trabalho escravo, na agricultura também, o corte de cana para fazer açúcar, álcool, abastecer veículos ali do Brasil inteiro, também trabalhadores em situação de trabalho escravo. Essas atividades poderão ser terceirizadas com empresas que não descumprem, não cumprem os direitos trabalhistas, e aqueles trabalhadores eles vão ficar sem receber suas verbas se a empresa terceirizada não pagar. E geralmente essas empresas que são, digamos, pegas em situação de trabalho degradante, ou descumprimento exacerbado da lei trabalhista, elas não têm capacidade econômica, não têm capacidade financeira para cumprir obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então ela dá o calote no funcionário. Tá? E também a questão da terceirização em si, a terceirização que não seja na cadeia produtiva. O trabalhador vai ficar também ao Deus dará, como na linguagem comum, sem ter o recebimento de seus direitos. Vai aumentar muito o calote
em cima dos trabalhadores. E só para pontuar, isso que o Fabiano fala, está no artigo 2º e principalmente no artigo 3º, nas alterações que foram feitas lá. Isso é de uma gravidade imensa e tem até essa crueldade quando nós apontamos, porque, como eu estou falando, a leitura do texto pode, quem lê, achar que não tem problema nenhum, que é só uma mudança jurídica, mas não é questão jurídica essa leitura, isso é o aspecto da literatura, a contemplação literal do texto. Não, nós temos que ver o texto tal como ele está posto e a ligação do texto com o mundo real, com as várias possibilidades. E esta se conecta diretamente com essa realidade, essa triste realidade do trabalho análogo à escravidão no Brasil. E é tanto na região norte, no centro-oeste, no nordeste, e em São Paulo, na capital. Uma sociedade como a nossa, que ainda admite em pleno século XXI, em 2017, a prática de uma atividade degradante no mundo do trabalho. E é neste mundo do trabalho que está se pretendendo colocar uma nova CLT. Porque este projeto é uma nova CLT, que talvez devesse perder o nome de CLT. Este projeto de lei, este substitutivo com essas características. Um país que tem mão de obra análoga à escravidão, que quer colocar um projeto como este. Aí realmente não dá para entender. Nessa realidade de falta de responsabilidade, não vai ter por que uma grande marca contratar um trabalhador diretamente, né, doutor? Não. Aí, dentro de uma lógica perversa, para quê? Por quê? Porque se vai se retirando todo um regime de responsabilidades, afastando. Se afasta toda e qualquer responsabilidade das grandes empresas. Grandes, né? Como no mundo, isso agora até está sendo superado a partir daquele grande caso da Apple na China, que até citado, incrivelmente citado pelos defensores do projeto. Assim, olha como é que se faz essas grandes marcas de iPhone na China. Pelo amor de Deus, não sabem que foi objeto de um grande escândalo na China? Nas montadoras da Apple, da Dell, que foram as fábricas na China foram denunciadas internacionalmente por violação aos direitos humanos, por conta do suicídio que aconteceram nas fábricas. Trabalhadores com jornadas absurdas, em condições degradantes, vão alegar as condições de trabalho na China. Não é possível. Não é possível. Eu ouvi de um deputado na tribuna, dizendo que esses equipamentos eram montados em vários países, até na China. Até na China, onde os trabalhadores se suicidaram. Por jornadas elevadíssimas. Por trabalharem em pé com as pernas inchadas. Isso é matéria que no New York Times, o Globo deu aqui. Pagamento salarial reduzidíssimo. Não é possível que se queira importar esta realidade para o Brasil. Se modernidade é isso, viva as cavernas. Doutor, a gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele ganha uma causa na justiça e por algum tipo de problema demora a ser pago esse montante. E hoje ele é corrigido. E como é que vai ser essa correção desse valor se a reforma trabalhista for aprovada da maneira como está sendo proposta no substitutivo? Aí o projeto perde uma oportunidade de dialogar com a contemporaneidade. Hoje ainda se opera com a TRD, embora o Tribunal Superior do Trabalho já tenha tentado atualizar este índice, mas aí houve um movimento no sentido da FEBRABAN, ou da FENABAN, não recordo, de questionar isso no Supremo, por uma questão até formal. Mas o Supremo Tribunal Federal já indicou claramente que índices como TRD, caderneta de poupança, não atualizam o crédito, ferem direito de propriedade, a própria eficácia de um título judicial. Não havia nenhum impedimento para que o texto
atual, querendo tratar desta matéria como tratou, adotasse o índice como o IPCA, o IPCA para atualizar o título judicial. Por exemplo, um trabalhador, no final de um julgamento, volta para aquele valor de 20 mil reais, estou me aferrando a ele aqui, no final das contas, teve um crédito lá de 20 mil reais, há 2 anos atrás. Pois bem, qual é a correção monetária, o índice de correção que vai ser estipulado? Então ficou no texto da lei, o relator usou algo que não se utiliza mais, que é a TRD. A TRD de 2 anos para cá, ela teve um índice de 3,4%. Em 2 anos. Em 2 anos. Qual é o índice correto para se utilizar? O IPCA, por exemplo, dá 14,8%. A perda de correção nesse valor aí de 20 mil reais já só pela diferença deste índice, equivalente a quase 3 mil reais. 3 mil reais. É mais um instrumento, entre o que nós estamos falando aqui, de perda. De perda. Por que não se atualizar este índice na lei? Não há impedimento nenhum. Aliás, o índice correto e constitucional. Agora, evidentemente que isso não interessa ao trabalhador. Utilizar a TRD. Mas interessa ao devedor. Incentivo o descumprimento da legislação. Incentiva, naturalmente. Para o empregador vai ser muito mais barato ele não pagar o trabalhador, deixar o trabalhador acionar a justiça, aquele dinheiro que ele deveria ter sido utilizado para pagar o trabalhador, ele usa para outros fins, ou até investe, e vai ficar muito mais barato no final, quando ele for pagar, porque a correção, como você falou, ela é bem menor por essa taxa aí, TRD. Então, o trabalhador perde nessa correção, perde na questão dos honorários, perde quando tem que pagar uma perícia. Perde, tem a possibilidade de perder multiplamente. Não é algo inexorável, mas são muitas portas abertas, o que não existe assim hoje, a maioria, né? Muitas portas abertas para que ele não possa sequer ingressar novamente naquelas situações que já falei aqui, para que ele ganhe, mas perca de um outro lado. Então, o panorama hoje confrontando a lei que existe e a proposta do deputado Rogério Marinho é muito diferente. Então, falar na Câmara que o trabalhador não perde nada, que ele só ganha, isso não é verdade. Não é verdade. Aliás, eu queria saber o que o trabalhador ganha nesse projeto. Colocar em perspectiva que nós teremos empregos, muitos empregos. Não. Falar que o trabalhador que vem de espetinho na rua vai se tornar um trabalhador intermediário, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. É também importante falar, esta perda de emprego, de 13 milhões de empregos, ela pode até ser retomada realmente, mas por um fator macroeconômico. A economia tem que tomar os rumos novamente. Mas isto não será nunca jamais posto na conta de uma alteração da lei trabalhista. Repito, são fatores macroeconômicos, como houve na crise americana de 2008. Na época, o índice de desemprego nos Estados Unidos dobrou. Está na literatura econômica daqueles tempos. Paul Krugman já escreveu a respeito várias vezes. E ele diz claramente, desemprego não tem nada a ver com a legislação, mas sim com estes fatores macroeconômicos. Agora, quem quiser atribuir a lei trabalhista e fizer isso de uma forma pouco honesta, aí é problema de quem assim argumentar. Como também falar que a legislação do trabalho tem a ver com produtividade. Não tem. Tem a ver com estes fatores macroeconômicos, investimento também em fatores como a infraestrutura, a legislação tributária,
investimento em educação, formação, tecnologia. Todos sabem disso. Todos sabem disso. Agora querem também obter exoneração de obrigações trabalhistas para aumentar o lucro. O lucro, não produtividade. Aí podemos entrar em acordo se isso for reconhecido. Doutor Fabiano, e como fica o cenário da negociação coletiva na reforma trabalhista? Importantíssima essa pergunta para o trabalhador ter noção de qual vai ser o poder conferido para as entidades sindicais. O trabalhador ele não pode ter os seus direitos reduzidos pelas negociações coletivas feitas pelos seus respectivos sindicatos. Tá? Então, hoje, pelo menos, ele tem a garantia de que o que está na lei vai ser aplicado para ele. Então, ele tem direito ao mínimo que está na lei, que está na CLT e em outras legislações. Com a aprovação desse texto apresentado pelo relator, você, trabalhador, quer se sinta representado ou não pelo seu sindicato, seja seu sindicato um sindicato atuante ou forte ou não, ou seja, um sindicato pelego, que sabemos que temos sindicatos bons e ruins no Brasil, o seu sindicato vai poder renunciar a seus direitos. Ele vai poder negociar condições de trabalho abaixo do que prevê a lei. E é contra isso que nós somos contra. É em razão disso que nós somos contra, porque entendemos que a negociação coletiva tem que ser para fortalecer, para trazer uma melhoria da condição social do trabalhador e de seus direitos. Agora, o que é que o projeto faz? O projeto é tão maldoso que ele dá esse poder, essa faculdade, essa prerrogativa aos sindicatos de reduzir direitos, mas de outro lado, que seria talvez algo que aumentasse, né, o poder de negociação, ainda que seja por esse aspecto negativo, mas ele retira a fonte de financiamento dos sindicatos. Então ele esvazia o poder econômico e financeiro dos sindicatos, o que é muito importante às vezes para campanhas salariais, tudo. Então hoje, com o texto que está formatado lá, os sindicatos vão perder a sua contribuição sindical, aquela que é chamada imposto sindical. E aí não parto do debate se nós somos a favor ou contra. Eu particularmente sou contra o imposto sindical, mas acho que o sindicato tem que ter umas fontes de financiamentos que lhe sustentem, lhe dê um poder para negociar. Não é crível nem é tolerável que apenas se tire dinheiro do sindicato e não se dê qualquer tipo de contrapartida. Então, isso vai enfraquecer ainda mais os sindicatos do Brasil. Então, é contra isso que nós nos voltamos e entendemos que esse texto é muito maldoso, porque intervalos poderão ser reduzidos. O dia de feriado, por exemplo, dia de feriado, você não trabalha, amanhã é feriado, 21 de abril. Aquele empregado que trabalha no dia 21 de abril, ele tem que receber em dobro. Ele recebe em dobro pelo feriado, porque ele está trabalhando no feriado. Essa negociação coletiva dá poder para que ele troque o dia do feriado. Então ele abre mão daquela negociação, daquele pagamento em dobro. Então são essas e outras situações, que eu já falei também do adicional de insalubridade. São situações que vão deixar o trabalhador na mão do sindicato, e se ele for representado por um sindicato fraco, ele vai ter com direitos a menos do que prevê a lei. E vale a pena dizer, né, doutor, que isso de negociar para aumentar direitos não é um entendimento do senhor, está escrito na Constituição. Isso. A Constituição fala que ela traz um rol de direitos, e ali é um rol exemplificativo, mas ressalvando que podem ser previstos outros direitos, desde que melhore a condição social do trabalhador. E temos apenas 3 possibilidades de negociação coletiva para, digamos, reduzir alguma coisa dos direitos, que é justamente a redução de salários em algumas situações pontuais, quando há uma crise, enfim, e também há algo de compensação de jornada e os chamados turnos interruptos de revezamento. Então são situações pontuais. O que passar disso, para nós, é inconstitucional e retira direitos do trabalhador. Por isso que nós vemos aqui e entendemos que vários pontos desse projeto são frontalmente inconstitucionais. Aí daí está a insegurança jurídica que o Germano bem ressaltou. Não tenho dúvida de que nós, Ministério Público, que somos fiscais da ordem jurídica e não tão somente fiscais da lei, e o nosso norte é a Constituição Federal, então nossa legislação tem que ser analisada de acordo à luz da Constituição Federal. Com esse eventual sanção desse texto ou de outro com a mesma formatação, o Ministério Público do Trabalho vai continuar a cumprir o seu papel constitucional e vai ingressar
na justiça contra essa legislação, tá? Seja em situações genéricas ou em situações concretas também, para que o trabalhador não perca direitos constitucionais. E aí vamos deixar com que o Poder Judiciário, seja o Judiciário do Trabalho ou isso chega ao Supremo Tribunal Federal, dê a resposta final sobre essas demandas. Doutor Germano, a reforma trabalhista ela também toca na questão da terceirização, né? Foi recentemente a Lei 13.429 de 2017, a lei recente que regulamentou a terceirização. E essa reforma, segundo o relator e alguns defensores, também vem para poder sanar algumas distorções ali da lei, para amparar esse trabalhador terceirizado. Isso é verdade? Olha, de fato o texto modificou um pouco da lei recentemente aprovada. Cria algum tipo de salvaguarda, mas na verdade no conjunto acaba piorando. E piorando por quê? Porque ele desmontou aquele eixo já histórico que era dividir a possibilidade de terceirizar nas atividades somente meio e não na atividade fim. O texto é claro ao dizer que pode terceirizar a atividade meio e fim. Meio e fim. Isso foi um debate histórico entre nós, no sentido de que as atividades finalísticas da empresa não podem, de forma alguma, serem terceirizadas. Falamos aqui recentemente da absoluta impropriedade de uma atividade, por exemplo, como a dos pilotos das companhias aéreas, serem contratadas por uma intermediadora. Aliás, todas as atividades intermediadas são degradantes, né? Mas uma empresa como esta, as companhias aéreas, uma escola, e nós até, quando montamos aqui um vídeo em parceria com o Wood, nós destacamos isso. Então, escolas sem professores, companhias aéreas sem pilotos, e quando destacamos isso, não é que os aviões não serão tripulados, né? Evidentemente que não, mas uma companhia antiga como a Varig tinha orgulho da sua escola de pilotos, tinha orgulho, porque formava um grupo de pilotos. Agora não, pode ocorrer como na China, para falar novamente da China, em que apenas uma grande empresa ou duas vendem essa mão de obra. E aí, a formação séria, né, de uma equipe de pilotos, como é que ocorre? No colégio, ao invés de cada colégio ter a formação pedagógica específica de cada escola, trabalhar os conteúdos, vai agora poder contratar professores que ninguém sabe como foram formados ou se foram bem formados, porque apenas compõe uma empresa que vende a mão de obra ou vende mão de obra de todo tipo, de toda espécie, não tem limitação alguma. Então a qualidade dos serviços, a qualidade destas relações todas, outra questão que até já me chegou, na área de crédito também, sistema financeiro, que vai lidar com sigilo bancário, que pode terceirizar tudo. Estes profissionais podem lidar com o sigilo bancário da população inteira. Então, que tipo de profissional não será o trabalhador bancário, que tem toda uma formação a este respeito? Serão os trabalhadores terceirizados, por mais que se deva respeitar cada um, claro, evidentemente, mas que tipo de compromisso de uma mão de obra absolutamente rotativa, descompromissada e mal remunerada para lidar com atividades super sensíveis para a sociedade inteira? Então é um projeto também nessa parte muito ruim, não debatido, que foi apresentado ali de chofre e já se quer levar a plenário para votar, também nessa parte. Então, o projeto é um conjunto de equívocos, e que tem como única proposta, como único objetivo, a pretexto de uma falsa modernidade, virar todo o conteúdo e todo o objetivo do direito do trabalho, e todos os princípios do direito do trabalho. Essa é a ideia desse projeto. Deixa eu apenas, para contribuir com o debate sobre essa questão tão importante da terceirização e como é que está essa regulamentação legal e essa possibilidade de ser regulamentado pelo substitutivo apresentado pelo deputado Rogério Marinho. Com relação a essa questão da terceirização, o próprio Germano falou de professores e de pilotos de aviões, né?
Vem da situação dos pilotos hoje poderem ser todos os professores, você que é professor, uma categoria extremamente importante para nós, poder ser terceirizado hoje. Então ele é demitido da sua empresa, da escola tal, ou da empresa de alguma empresa aérea. No outro dia ele é recontratado como terceirizado, tá? Com um trabalho, com um salário menor, logicamente você tem um terceiro que vai ter que lucrar também, porque tem uma atividade empresarial, com salário menor, com jornada de trabalho maior, com condições mais precárias de trabalho, investimento menor em segurança, e você passa a ser representado não pelo sindicato dos professores, não pelo sindicato dos aeronautas, você passa a ser representado pelo sindicato dos trabalhadores terceirizados, sem qualquer demérito, logicamente, mas... E às vezes o sindicato de trabalhador terceirizado envolve diversas categorias. Aí você vem limpeza, vem portaria, vem vigilância, aí no meio vai ter professores, no meio vai ter aeronautas. O céu é o limite, né? Porque aí eles pegam pela atividade terceirizada. Qual o conhecimento da vivência, da realidade, das especificidades sobre atividades tão importantes como pilotos e professores? Vai ter aquele sindicato de terceirizados que lida com uma série de situações para poder negociar normas mais favoráveis para o trabalhador. Então, assim, é um aspecto muito complicado. E o projeto, ao contrário do que estão divulgando aí, ontem teve deputado que compõe a comissão que falou isso, que tem uma salvaguarda, uma espécie de quarentena que evita com que o trabalhador, hoje empregado direto da empresa, seja terceirizado amanhã, se houver a aprovação do projeto. Não tem isso não. Tá? Hoje, o projeto que está lá dá total liberdade para que a empresa demita seus funcionários, no outro dia contrata uma empresa terceirizada e recontrata com terceirizado com salário menor e com benefícios a menos. O que tem lá é uma vedação para que o trabalhador que hoje é empregado, ele seja dispensado e venha a formar uma empresa, tá? Uma pequena empresa, para prestar serviços terceirizados a essa empresa que ele era contratado. Aí tem uma salvaguarda de 18 meses. Que é a questão que nós conhecemos como pejotização. É quando o empregado monta uma empresa para prestar serviço à empresa que ele era contratado anteriormente. E ainda tem a questão do serviço público. Em nenhum momento a legislação traz qualquer vedação para terceirização do serviço público. De modo que vai haver, hoje já temos várias irregularidades, terceirizações ilícitas no serviço público. Vamos ter muito mais. Isso vai acabar com nossos concursos. As pessoas que estão hoje estudando para concursos, que já tem muito menos em razão da crise econômica que nós vivenciamos, vão passar a não ter mais concursos. Esses trabalhadores esses concursados, servidores efetivos, serão terceirizados, serão substituídos por trabalhadores terceirizados. Em muitas situações de empresas que têm um apadrinhamento ali com o político, o detentor de algum mandato eletivo, qualquer que seja ele, até em municípios pequenos. E aquelas pessoas que vão trabalhar geralmente são até apadrinhados políticos, em que trabalharam em campanha é uma forma de recompensar. Isso tem, não é de uma forma geral, mas tem. Então vai aumentar a questão também dos índices de corrupção. É fato que já foi descoberto, inclusive na Lava Jato, que empresas terceirizadas de serviço público irrigavam campanhas partidárias, campanhas políticas com Caixa 2, com recursos de Caixa 2. Então é muita coisa negativa. É para isso que a população tem que atentar. É verdade. E doutor Germano, também está em debate, né, a reforma da Previdência. São duas reformas diferentes ou elas se cruzam? Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Elas são duas reformas diferentes, mas elas se integram completamente. Veja que a reforma da Previdência ela está também de uma forma muito agressiva, esticando critérios de aposentadoria. E a grande pergunta é a seguinte: degradando as condições de trabalho, criando estas figuras do trabalho intermitente, trabalho a tempo parcial e outras modalidades. O mercado de trabalho ficando tão complexo, mas não virtuosamente complexo, mas degradadamente complexo. A pergunta é, quando nós nem estivermos aqui, eu pelo menos, talvez estou aqui projetando 30 anos para diante, eu já vou estar mais velho e talvez aposentado, talvez, quem sabe. Mas eu pergunto os trabalhadores que vão entrar no mercado de trabalho, eles terão alguma possibilidade de implementar
nas condições de aposentadoria? Os filhos dos trabalhadores que estão hoje no mercado, algum dia terão condições de implementar 40 anos de contribuição? Com essa rotatividade? Com rotatividade. Salário variado, né? Com salários por hora. Olha, certo que 40 anos para diante muita coisa pode mudar no Brasil. Inclusive, esse formato, esse modelo que se pretende implementar pode ser revisto completamente. Esse momento meio obscuro pode mudar. Mas eu acho que este modelo, este formato de contrato de trabalho equivale hoje, juntando com a reforma da Previdência, equivale a negar a aposentadoria aos trabalhadores. Eles não terão condições de se aposentar, pelo menos com saúde. Há um estudo da CONAMP, muito bem trabalhado, que na realidade de hoje isso equivaleria a ter apenas metade de um ano para se aposentar com saúde, comparando com dados da OCDE. Então, já na realidade de hoje, se a gente quiser evoluir, um trabalhador brasileiro, ele teria, com saúde, apenas 6 meses para gozar a aposentadoria, com os critérios de hoje. Agora, projetando isso mais adiante, com o mercado de trabalho tão degradado como tende a ficar com esta reforma, a pergunta é uma pergunta-resposta, talvez. Os trabalhadores teriam muitas dificuldades ou quase estariam impossibilitados de se aposentar para atender aqueles requisitos, mesmo tendo baixado de 49 anos para 40 anos. Então, essas duas reformas, elas andam juntas. Então, é importante ter preocupação tanto com a reforma da Previdência, quanto com a reforma trabalhista. Com as duas. Porque até como o Fabiano falou aqui, quando falou de trabalho intermitente, falou, na verdade está se legalizando o bico. O que há com terceirização, o projeto do trabalho intermitente, é que o trabalho ele tende a ficar realmente precarizado, com a rotatividade imensa, e na rotatividade, o que também é muito perverso, é que não há nenhuma garantia de que o trabalhador, ao ser demitido aqui, ele encontra um novo emprego. Isso é uma situação de pleno emprego que nós não temos. Que ele é demitido aqui e será logo ali recontratado. A possibilidade na alta rotatividade de o trabalhador desencaixado, ele perder uma oportunidade de recontratação é muito elevada. É muito alta. Então, este desencaixe no mercado de trabalho e negar ou retirar da lógica do mercado de trabalho a plenitude do emprego e tomar como regra a rotatividade, isso tem um diálogo direto com a reforma da Previdência. Direto. E jogar para a intermitência, jogar para a contratação de menos de salário mínimo, jogar para a realidade desse rebaixamento, que também entra no outro aspecto, que é uma aposentadoria de salário mínimo, quando você poderia, num mercado de trabalho mais valorizado, ter um padrão mais elevado. Então, repito, temos que ficar atentos para entender que essas duas reformas, uma complementa a outra. Certo. Agora, caminhando para o nosso encerramento, eu vou deixar agora uma pergunta para o doutor Ângelo e para o doutor Germano. A gente falou aqui de trabalho escravo, falamos dos elevados números de acidentes, da informalidade, da alta rotatividade, falamos também de terceirização, né? Seria possível fazer algum tipo, ou é necessário fazer algum tipo de reforma que possibilite, ao mesmo tempo, aquecer a economia, como os defensores das reformas falam, e ao mesmo tempo também melhorar a condição do trabalhador, doutor Germano? Não é, como eu já falei aqui, não é a reforma trabalhista que vai aquecer a economia.
São outros vetores da economia que aquecem o mercado de trabalho. Este é o grande equívoco. A economia em baixa foi que gerou 13 milhões de empregos, de desempregos. Não foram os desempregos que afetaram a economia. Então, ou se entende isso de uma vez por todas, ou vamos ficar fadados a tentar produzir reformas da trabalhista, uma reforma de repente do Código Eleitoral, reformas que não tem nada a ver com esse processo. Por que não se faz uma reforma tributária? Reclamam alguns, e com razão, que há uma carga tributária sobre o trabalho. É verdade. A questão do sistema S ninguém fala. Mas tem. A tributação sobre o trabalho é um tema que pode ser discutido, mas não se fala de retirar direitos no campo do trabalho. Direitos do trabalhador. Reforma sindical. Eu, na primeira vez que estive falando com o relator, eu disse, olha, o carro está diante dos bois. Por que não se fala de uma reforma sindical? É importante. Mas reformas realmente estruturais, investimento na educação, esse debate da educação, esse investimento na educação, os países que tiveram crises profundas, até no pós-guerra, investiram na educação. Mas é investimento sério, coordenado, importante. O Brasil não tem isso. Tem um investimento descoordenado. Investimento em infraestrutura. Por favor, tem estradas no Brasil que eu era criança. Ainda não acabaram, a construção não acabou ainda. Para o escoamento da produção. São questões importantes para a economia. Tecnologia. Então, este é um debate importante para o país. Agora, investir tempo na desconstrução de direitos. Estamos na 4ª reforma previdenciária, em cima de um debate sobre um déficit, um rombo na Previdência que é altamente questionável, para mais uma vez alargar os limites, as faixas de aposentação, quando a reforma de 2003 já deu conta disso, esse alegado déficit da Previdência ele é decrescente, colocando em perspectiva. Enfim, acho que o governo está errando muito na sua perspectiva de reformas que acha que é estrutural, mas na verdade não é. Vale a pena também mencionar, né, doutor Germano, que, como o senhor disse, o sistema da Previdência ele já foi reformado, primeira vez em 98, salvo engano, né? Sim, e outras 2 vezes em 2003. E a própria CLT, ela não é a mesma, né? Não é, já a CLT está em constante alteração pontual de quando foi editada até aqui. Foram inúmeras mudanças, acho que tem talvez 200 artigos na sua redação originária. E além disso, é importante dizer, o Judiciário, na sua função interpretativa, já deu novos sentidos à própria CLT, inúmeras, a cada época, né? A interpretação dos tribunais nos anos 70, por exemplo, só para puxar aqui um marco temporal, é diferente do que é hoje. Então, ela não tem essa leitura estática que alguns parlamentares querem fazer acreditar. A Justiça e o Ministério Público têm se adaptado a esses novos tempos, né? Doutor Ângelo, a última pergunta para o senhor também, como reformar o país, melhorando a economia, mas respeitando a condição do trabalhador? Eu já também pegando esse link, tanto com a reforma da Previdência, com relação também à suposta modernização e se a CLT é antiga ou não, 85% dos artigos da CLT já foram modificados, de 43 para cá. Então, quase toda a CLT, restando 15% só dos artigos, ainda continua lá da mesma forma que ele foi editado em 43, 1º de maio de 43. E com relação a essa questão da reforma da Previdência, o relatório que foi apresentado pelo deputado Arthur Maia, que é o relator da reforma, fixa em 40 anos.
E eu estava fazendo uma conta aqui, 40 anos, porque a Previdência, a aposentadoria é contada por dia, na realidade. Então, dá 14.600 dias. Com essas novas formas de trabalho, em que você vai estar numa rotatividade muito grande, uma hora o trabalhador vai estar dentro do mercado de trabalho, outra hora ele vai estar fora. E sempre nesses vínculos de trabalho. Uma hora ele está como autônomo, outra hora ele está como trabalhador intermitente, outra hora ele é trabalhador temporário, outra hora ele é trabalhador a tempo parcial. E daí ele vai demorar às vezes 50, 60 anos para conseguir alcançar esses 40 anos em termos de aposentadoria. Então, é a mesma coisa de que você retirar e negar o direito fundamental à aposentadoria. Não é uma concessão do Estado, não é um direito fundamental, está previsto na Constituição. Não é nenhuma benesse, não. Ele contribui para aquilo ali. Então, nessa perspectiva da reforma trabalhista, já partindo para o final, é preciso deixar claro que o relatório apresentado pelo deputado Rogério Marinho, ele avançou negativamente, ele piorou muito o projeto original apresentado pelo governo federal, que já era muito ruim, mas ele piorou muito. E todos aqueles projetos, hoje nós tínhamos cerca de 60 projetos, que são projetos que tramitam no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, projetos que retiram direitos dos trabalhadores. Ele pegou quase todos esses projetos e colocou dentro. Alguns, graças a Deus, ele não chegou a colocar como a redução do conceito do trabalho escravo, que tramita também. Mas tudo que era ruim ele colocou dentro desse projeto de substitutivo, ampliando muito mais a proposta do governo, e fez algumas audiências públicas. Nós inclusive participamos de audiência pública, tanto eu como o Germano, representando a ANPT e a ANAMATRA, respectivamente, na comissão especial, mas foram audiências pro forma, foram realizadas diversas audiências, isso aí realmente é fato. Mas se você for olhar o relatório dele, ele não atende qualquer reivindicação nossa, não acolheu qualquer posicionamento do Ministério Público do Trabalho, da ANAMATRA, seja da ANAMATRA ou da ANPT. Nós apresentamos até por meio dos parlamentares emendas também, nenhuma emenda para melhorar o texto foi. Então foi para inglês ver, aquilo ali não traz nenhuma contribuição social para esse debate. Então, da nossa parte, para você ter um aumento da economia, uma ampliação, uma superação dessa crise, nós tínhamos que partir desse pressuposto de aprimoramento profissional, de educação, de investimento em segurança e também de outros avanços legislativos, como, por exemplo, você tornar crime o descumprimento de normas no meio ambiente de trabalho, normas de segurança e saúde, que nós temos batalhado para aprovar um projeto lá que também não tem avançado. Esses projetos que são favoráveis não avançam. Outro que torna crime o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, também não avança. E tantos outros lá de projetos que também, de certa forma, garantem isonomia aos trabalhadores terceirizados também. E esse projeto não avança, só avançam os projetos que trazem malefícios. Então, é só fazer um alerta para a população que nos assiste, para aquele espectador que vai ver esse vídeo, que se conscientize que a proposta de reforma trabalhista ela é tão prejudicial quanto a proposta de reforma da Previdência. E ela é algo que vai ser muito mais fácil para o governo aprovar, porque é um projeto de lei, então precisa de um quórum muito menor do que uma proposta de emenda constitucional. E aí, talvez em um mês, a gente tenha aí uma revolução negativa das relações de trabalho no Brasil, que vai gerar, sem sombra de dúvida, empobrecimento da população, vai gerar o aumento da desigualdade social, a diminuição da arrecadação do Estado. Então, assim, só vai baratear a mão de obra, só barateia o custo da mão de obra, atende tão somente ao setor empresarial, não atendendo aos trabalhadores, nem à sociedade, nem ao próprio governo que precisa arrecadar. E com essa redução significativa de direitos, ele vai passar a ter um patamar de arrecadação muito menor. Tá certo. Obrigada, doutor Ângelo. Obrigada, doutor Germano. Eu que agradeço. E obrigada a todos que nos assistiram. Obrigado.